Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Meu nome é Alexandre de Tarso Machado, sou médico e o professor titular desta instituição. O assunto de hoje é vascularização abdominal, isquemia e necrose mesentérica, tá? Do abdômen também. Então, para começar a falar da vascularização abdominal, que vem dos ramos da aorta, a gente precisa lembrar da anatomia da aorta toda, né? Que é o vaso mais calibroso do corpo humano. Ele tem a origem aqui no coração, né? No ventrículo esquerdo, então tem origem a aorta, logo após as válvulas aórticas. Os primeiros ramos são as artérias coronárias, a artéria coronária aqui do lado direito, a artéria coronária à esquerda. Então, os primeiros ramos da aorta são as coronárias, que vão irrigar o coração. Aí vai vir o arco aórtico, a parte que sobe, a parte ascendente do arco aórtico. Vamos para essa figura aqui, ó, a parte ascendente, o arco aórtico, propriamente dito, e um pedacinho de parte descendente. Então, tudo isso aqui é o arco aórtico da aorta, né? Então, é o arco da aorta, é a primeira parte da aorta. Depois de um segmento, alguns centímetros após o terceiro ramo, eu vou dar um nome para ele, começa então a aorta torácica. Vem todo esse vaso aqui, a aorta torácica. Ela vai mudar de nome assim que passar para a cavidade abdominal, pelo diafragma, então, tem um orifício chamado hiato diafragmático. Aqui dentro, tudo isso aqui é o tórax. Quando passa para o abdômen, vai ser chamada, então, aorta abdominal. É o mesmo vaso, né? Uma continuação um do outro. Arco aórtico, aorta torácica e aorta abdominal, tá? Uma breve revisão da anatomia aqui do arco aórtico, né? São 3 ramos os mais importantes. Vamos para cá para a gente lembrar a relação aqui da anatomia. O primeiro ramo chama tronco braquiocefálico, é o primeiro ramo do arco aórtico, chamado também vasos da base, né? Os ramos do arco aórtico. Vai ser tronco braquiocefálico, o nome já diz que vai ter um ramo que vai para o braço e o ramo que vai para a cabeça. Então, tronco braquiocefálico vai dar a artéria subclávia aqui direita e vai dar o ramo artéria carótida comum direita. Tronco braquiocefálico, artéria carótida comum direita, artéria subclávia direita. O segundo ramo já é a própria carótida comum esquerda. É esse mesmo vaso aqui, ó. É o mesmo vaso, ele vai dividir em carótida interna e externa. Aqui também vai dividir em carótida interna e externa. São bem parecidos. A diferença é que aqui tem um tronco braquiocefálico, aqui já não tem. A carótida já é um ramo direto da aorta, do arco aórtico. E aqui é a mesma coisa com a subclávia, a artéria subclávia esquerda. É o ramo direto do arco aórtico. Os dois são ramos direto, enquanto que esses dois aqui, ó, eles são ramos de um pedacinho, deixa eu voltar de novo, um pedacinho de artéria que é o tronco braquiocefálico, tá bom? Então isso aqui é a anatomia da aorta e a gente depois vai falar dos ramos da aorta abdominal. Aqui um detalhe, né? Eu acabei de explicar essas informações, mas vamos fazer uma revisão aqui então. Aqui é a parte ascendente da aorta, do arco aórtico. O primeiro ramo é o tronco braquiocefálico. O nome já diz que ele vai ter um ramo para o braço, que é a subclávia direita, e um ramo para a cabeça, cefálico, né, para a cabeça, que é a artéria carótida comum direita. O segundo ramo do arco aórtico é a artéria carótida comum esquerda. E o terceiro é a artéria subclávia esquerda, tá? Depois a parte descendente do arco, e por algum lugar aqui, após um ligamento, então um ligamento que marca essa transição cirúrgica, né? Após esse ligamento, que aqui a gente não consegue ver, mas basicamente quando termina o arco, começa a aorta torácica.
que a gente chama de aorta torácica. Essa parte aqui a gente chama de arco aórtico, aorta torácica. O diafragma a gente não consegue identificar nesse exame. Aqui é uma angiotomografia com reconstrução. É um exame, então, que foi feito contraste nas artérias. Vejam a aorta, então agora você sabe da aorta, ela está bem realçada, então tem contraste na fase arterial. É uma tomografia com reconstrução, então é uma imagem tridimensional. Apesar de ser uma foto aqui, no computador a gente tem a capacidade de mexer, girar essa imagem, ver de lado, né, de perfil, ver na parte posterior. Mas está mostrando aqui os ramos mais importantes, não, todos os ramos viscerais, né? Os ramos viscerais que a gente fala da aorta abdominal. Os nomes aqui a gente vai falar daqui a pouquinho. A transição, então, a aorta torácica e a aorta abdominal é o diafragma. Aqui a gente não está conseguindo ver, mas é alguma coisa por aqui, perto do primeiro ramo, que é o tronco celíaco, bem pertinho. Então tem o diafragma. Quando a gente vê esse diafragma no paciente, acima é tórax, abaixo é abdômen. Então, dentro do abdômen, a aorta abdominal, ela vai continuar até ela ramificar em artéria ilíaca comum esquerda e ilíaca comum direita. Então, a aorta abdominal vem até aqui, ó, até a bifurcação dela. Isso aqui tudo, ó, é a aorta abdominal. A bifurcação acontece mais ou menos no nível do umbigo, para a gente ter uma ideia da extensão dela também. Começa ali na região chifoide, atrás do externo, né, chifoide, e vai até a região do umbigo, mais ou menos, essa aorta. E são 4 ramos, tá? Na verdade, 5, se considerar a renal direita, 1, e a renal esquerda, 2. Na ordem, para a gente lembrar, essa ordem importante está aqui, ó. O primeiro ramo que aparece é o tronco celíaco, é o primeiro. O segundo ramo é a artéria mesentérica superior, é essa aqui. Ela sai na frente, na parede anterior da aorta também, assim como o tronco celíaco, sai na parede anterior, a mesentérica superior. As artérias renais saem da lateral, a renal aqui esquerda sai na parte lateral esquerda da aorta. A direita, aqui a gente não consegue ver a origem, mas ela sai aqui do lado direito da aorta, a parte lateral da aorta, rim direito. Aí vem a aorta, mais uma distância longa, e aqui por fim vem a artéria mesentérica inferior. Ela sai um pouquinho lateral na frente, mas um pouquinho lateral, deslocada para o lado esquerdo, enquanto que a mesentérica superior, ela sai anterior, um pouquinho deslocada para a direita e em direção para o lado direito também, ó. Essa aqui é bem mais calibrosa, a artéria mesentérica superior, a artéria mesentérica inferior. Então essa aqui é a ordem: tronco celíaco, artéria mesentérica superior, as artérias renais, aqui à esquerda, a direita está passando por trás, a artéria renal direita, a artéria mesentérica inferior, mais alguns centímetros, 3, 4 centímetros, a aorta termina na bifurcação, artéria ilíaca comum direita, artéria ilíaca comum esquerda. Aqui já uma visão lateral, uma visão lateral parcial. Aqui tem um cubo mostrando mais ou menos como que a gente está vendo isso. A anterior seria se esse cubo estivesse para frente, a letra A totalmente para frente para a gente. O R é lado direito, se ele tivesse totalmente virado para a gente, seria uma imagem sagital, um perfil direito. Aqui está uma imagem entre um anterior e um lateral direito, tá? Nesse tipo de imagem que a gente está vendo essa anatomia da aorta, os ramos da aorta, com o objetivo de ver a origem aqui, ó, a gente está vendo bem a origem aqui da artéria mesentérica superior. Tem um tronco celíaco, né? Aqui é o tronco celíaco, ele está com os ramos na frente. Esse ramo aqui é o ramo hepático, a artéria hepática está na frente. Então, mas é o tronco celíaco saindo aqui. Mesentérica superior, a gente viu bem a origem dela, o nascimento dela. A artéria renal apareceu, aquela, na outra imagem ela estava escondida atrás da mesentérica
superior. Agora não, a gente conseguiu ver as duas artérias separadas. Querendo mostrar isso, as imagens elas têm essa característica, a gente pode ver em outras incidências. Enquanto nessa imagem aqui eu não consegui ver essa relação, a origem direita, a artéria mesentérica superior com a artéria renal direita, aqui a gente consegue ver muito bem, tá? Aqui eu não consigo ver bem a artéria mesentérica inferior, talvez essa artéria querendo sair, mas é uma imagem, é uma incidência ruim de ver. Aqui não estou conseguindo ver, mas ela existe, a gente sabe que existem essas artérias viscerais aqui, que são ramos da aorta abdominal. E com isso, a gente pode falar agora os territórios de irrigação, sobretudo da circulação do sistema do trato gastrointestinal, tá? As artérias renais, vou falar dela primeiro, porque elas não vão envolver esse território de irrigação, pois são artérias de circulação terminal. São essas aqui, ó. Essas marcadas aqui na cor diferente, igual a aorta. Tem a aorta toda aqui, nessa cor mais escura. Na bifurcação da aorta, as duas artérias ilíacas comuns e as artérias renais aqui para o lado esquerdo e aqui para o lado direito. O que eu quero dizer com circulação colateral? Essa artéria renal ela vai dividindo e só vai para o rim. O rim não recebe ramo de outra artéria, é só da artéria renal. Enquanto que agora, sim, essas outras artérias, as artérias mesentéricas, inferior e superior, e o tronco celíaco está aqui, a mesentérica superior está aqui em verde, a mesentérica inferior está aqui, essa cor aqui mais roxa, né? Elas vão ter comunicações, elas se comunicam em algum ponto aqui, as duas se comunicando, a mesentérica inferior comunicando com a mesentérica superior, a mesentérica superior comunicando com ramos, território de irrigação do tronco celíaco. Então existe essa circulação colateral, essas comunicações. Isso dá uma característica bem peculiar no sistema mesentérico de irrigação. A gente pode falar também da irrigação esplâncnica, tá? Tem um C mudo aí, esplâncnica. É toda a irrigação do trato gastrointestinal, do estômago, do intestino grosso, do intestino delgado, do fígado, do baço, do pâncreas. Todos esses órgãos, então, do trato gastrointestinal, eu vou chamar de TGI algumas vezes, trato gastrointestinal, eles vêm por esses ramos aqui dessa circulação visceral. Só vamos tirar as artérias renais, que os rins são exclusivamente irrigados pelas artérias renais, são uma circulação terminal que divide e só vai para o rim. Eles não se comunicam, eles não têm circulação colateral. Esse conceito é muito importante, né? Aqui eu destaquei os dois pontos mais importantes da circulação colateral, as comunicações, então, entre o território do tronco celíaco, essa cor rosa aqui, ó, e o território da mesentérica superior, essa cor verde, existem comunicações. Uma artéria comunica com a outra. Se tiver uma oclusão arterial dessa artéria verde aqui, o sangue entrando pelo tronco celíaco, nessa rosa, ele vai chegar no território da verde, dando volta também. Vamos imaginar que tem uma obstrução aqui, ó, nessa seta, artéria mesentérica superior. Aqui tem uma oclusão, uma estenose. O sangue, então, não deveria passar mais, ele não passa, na verdade. Mas todos esses órgãos estão irrigados por esses verdes, vão receber sangue de alguma forma, por dois jeitos. Por essa anastomose aqui, duodeno-pancreática. A região daqui vai estar próximo do duodeno e pâncreas. Aí o sangue vem pelo tronco celíaco, ele vem fazendo a volta, ele vem para a artéria gastroduodenal, ele vem por essas artérias pancreáticas, eles têm colateral, se comunicam com a parte verde agora, a obstrução estaria aqui, ó. Aí por aqui ele consegue levar sangue para todo o intestino delgado, a parte do intestino grosso, ascendente, o território então da mesentérica superior. E também a mesentérica inferior, essa cor aqui mais roxa, né? Essa cor aqui diferente, eles vão ter circulação colateral lá próximo da flexura do intestino grosso, flexura esplênica, tá lá no hipocôndrio direito, lá naquela região então, do hipocôndrio direito,
do hipocôndrio esquerdo, flexura esplênica, lá no hipocôndrio esquerdo, lado esquerdo do paciente, se comunicam. Então, o sangue vai dar essa volta também e chegando no território, então, da mesentérica superior, que poderia ter problema de isquemia, de necrose por obstrução da artéria mesentérica superior. Mas, por conta dessa circulação colateral que ela acontece nesses dois lugares, isso não acontece tão fácil, são mecanismos de defesa do próprio organismo, né? Então, na região do duodeno e do pâncreas, isso está acontecendo, na região ali do hipocôndrio esquerdo, isso está acontecendo. E por que eu falo assim, né? Essas duas regiões estão destacadas? São as regiões que a gente tem que ter cuidado na hora de operar ou de ter um raciocínio clínico quando tem algum tipo de lesão, de perda dessa circulação colateral, eu vou ficar preocupado com o maior risco de isquemia ou não. Então, são regiões importantes para a gente lembrar onde que acontece essa circulação colateral dos vasos mesentéricos, né? Da irrigação abdominal para o TGI. Existe essa característica que é fisiológica, é normal, e a gente tem que lembrar disso. Numa cirurgia duodeno-pancreática, a gente tem que ter um cuidado para poupar o máximo de artéria, não ligar todas as artérias. Uma cirurgia também nessa região do hipocôndrio esquerdo, a gente tem um cuidado de não ligar todas as artérias, ligar o menos possível, enquanto que em outros territórios a gente tem uma liberdade um pouco maior. Sabe que essa circulação colateral, que essas comunicações não acontecem mais, até acontecem sim, pessoal, mas acontece mais aqui, tá? Uma analogia, uma comparação para vocês entenderem, como se fossem aqui em Juiz de Fora, por exemplo, né, duas avenidas importantes, a Independência e a Rio Branco, duas avenidas talvez as mais importantes, não as maiores, a Rio Branco de fato é a maior, mas a Independência, a Rio Branco são duas avenidas bem importantes, aqui para a cidade. As colaterais são os locais que se encontram, que as ruas, né, entre a Independência e Rio Branco se encontram. Uma Avenida Santo Antônio, por exemplo, uma rua Santo Antônio, uma rua importante que comunica as duas. Tem uma região de colateral, eu poderia dizer. Agora, uma rua pequena, que vai ter um caminho tortuoso, rua sem saída, aí não são circulação colateral, não liga uma avenida com a outra, né? Agora, as ruas importantes, sim, ligam uma com a outra. A rua Romualdo, por exemplo, quem conhece, sai da Independência e liga a Rio Branco, seria uma colateral importante, né? Uma ligação importante entre as duas avenidas. Vamos falar agora sobre cada um dos ramos viscerais, né? Eram 4, vamos lembrar dos 4 aqui, ó. Tronco celíaco, vou colocar um slide mais limpo aqui, ó. Tronco celíaco, artéria mesentérica superior, as renais e a artéria mesentérica inferior. Então, são os ramos viscerais da aorta abdominal. O tronco celíaco é o primeiro ramo, então, no aspecto cirúrgico, não é tão fácil igual ver naquela angiotomografia que a gente viu, ele fica escondido, olha, ele está escondido atrás do fígado, o fígado foi rebatido, ele está levantado aqui, está para cima, e o tronco celíaco está lá. É uma artéria em forma de um T, quase que um T, né? Um Y, mas com os braços mais, o Y de cabeça para baixo e não angulado, né? Um lado que vai para cá, outro lado que vem para cá. Ou parece um bigode, né? Um bigodinho assim, mas tem uma ponta aqui, ó. Então tem um tronco celíaco, é esse pedaço de artéria. A artéria é bem pequenininha, uma artéria de 2, 3 centímetros. É o ramo direto da aorta. Aqui a gente não está vendo a aorta, seria um tubo aqui atrás, né? É uma estrutura bem posterior. Atrás da aorta só tem a coluna vertebral, então é uma estrutura que está no retroperitônio, muito posterior. O tronco celíaco é só esse pedacinho aqui, ó. Do tronco celíaco saem 3 ramos. Sai essa artéria que chama gástrica esquerda, essa artéria aqui que chama artéria esplênica, que vai lá para o baço, e essa artéria aqui que é a artéria hepática comum. Ela vai chamar artéria hepática comum porque ela vai para o fígado, mas ela vai para o duodeno e pâncreas também. Então, a artéria hepática comum, ela dá um ramo que chama gastroduodenal. Depois que ela dá esse ramo aqui gastroduodenal, ela vai chamar artéria hepática própria.
esse pedacinho só aqui é a artéria hepática própria, aqui é a artéria hepática direita e aqui é a artéria hepática esquerda. Tronco celíaco, artéria esplênica, artéria hepática comum, artéria gastroduodenal, artéria hepática própria, artéria hepática direita, artéria hepática esquerda e aqui a artéria gástrica esquerda. Gástrica esquerda. Ok? O tronco celíaco é esse aqui, né? Esse pedacinho de artéria. A artéria hepática está aqui. Aqui uma curiosidade, né? Para ver essa artéria também, aqui já foi liberado, limpo, o aumento menor. Esse aqui é o aumento maior e tem um aumento menor. Tem uma estrutura aqui, ó, entre o estômago, a pequena curvatura do estômago e o fígado, que também está levantado, entre eles, aqui está fechado pelo aumento menor. Se faz um acesso, esse buraco aqui, ó, esse orifício, ele foi feito cirurgicamente. Se abriu e corta e divulsiona e abre um pouquinho para a gente ter acesso a essa região aqui. No caso, a gente teve acesso próximo do duodeno, estômago, duodeno, essa região aqui é onde o cirurgião procura as artérias hepáticas. As artérias hepáticas, ele está nessa região aqui, ó. Se abrir um pouquinho mais perto aqui da pequena curvatura, esse aumento menor, se abre um pouquinho, a gente vai ter acesso ao tronco celíaco. Então precisa rebater o fígado, ele está debaixo do fígado, esse acesso, essa anatomia aí. A anatomia aqui, ó, mais limpa também agora foi tirado o fígado, não aparece na foto. O estômago que aparece na foto, ele foi levantado, ele está rebatido para cima. Agora a gente vê de novo o tronco celíaco, aquela imagem em forma de bigode. Ó. Ele é ramo da aorta, tem um ramo que é a gástrica esquerda, bem fininho, um ramo fino, gástrica esquerda. Um ramo aqui hepática, comum, a duodeno pancreática, tá essa artéria aqui, continua com hepática própria e da própria vai para o fígado direito e esquerdo, que eu não estou vendo bem aqui. E aqui a artéria esplênica. Então, tronco celíaco tem 3 ramos, gástrica esquerda, a hepática comum e a esplênica. A esplênica é a artéria do baço, vai lá para o baço, ó, passando por cima do fígado. Do fígado não, desculpa pessoal, do pâncreas. Essa estrutura aqui é o pâncreas. Essa anatomia aqui é para ser guardada, ó, baço, pâncreas, duodeno. É uma estrutura fixa. Sempre a gente vai procurar essa estrutura aqui, ó. Duodeno, cabeça do pâncreas, ele está encaixado no duodeno e lá na cauda do pâncreas tem um baço. Lembrem disso, sempre vai ser assim. Pâncreas, na ponta o baço, na ponta de cá o duodeno. Essa estrutura aqui é importante lembrar. E a artéria esplênica passa por cima do pâncreas, ó, passa por cima do pâncreas, a parte na beiradinha de cima do pâncreas. Assim que acontece, assim que a gente vai procurar uma cirurgia ou uma tomografia ou uma ressonância magnética. Mais uma vez, agora foi tirado o estômago, agora não tem mais estômago, foi cortado aqui o estômago, para mostrar o pâncreas atrás do estômago. A aorta está aqui, tronco celíaco, artéria esplênica, olha lá, artéria esplênica, o baço na cabeça, na cauda do pâncreas, a artéria hepática comum, aqui é duodeno pancreática, essa artéria aqui que vai para o duodeno e para o pâncreas, duodeno pancreática, artéria hepática própria não, agora já é hepática, não é própria assim, aqui foi a artéria hepática comum, a artéria hepática própria, a da artéria hepática própria é o ramo direito, a hepática direita, e a artéria hepática esquerda. Essa aqui é a artéria cística, ó, essa aqui, ó, que vai para o vesícula biliar, a artéria cística, ela vai para a vesícula biliar, ela irriga a vesícula biliar, uma artéria bem pequenininha mesmo, muito fininha. A visão posterior é bem interessante para a gente ver a relação anatômica. Deixa eu ver se está para mostrar aqui, está aparecendo, voltei o slide, aqui está a artéria mesentérica superior, o pâncreas está escondendo a origem dela, não estou sabendo ela sair aqui direito da aorta, mas essa aqui é a artéria mesentérica superior.
Lembra aquela circulação colateral que eu falei? Tem uma que fica lá, perto do duodeno e pâncreas? Ela é essa circulação colateral que é importante, que comunicam dois sistemas, o tronco celíaco com a mesentérico superior. Aqui é uma visão posterior, tá, pessoal? Então, virei de costas o paciente, o pâncreas está aqui, o baço vai estar aqui lá no final, então, o paciente está de costas, visão posterior. Olha como é que elas se comunicam, né? Então, essas artérias aqui são artérias colaterais, aqui tem outra colateral, aqui tem outra colateral. Então, são várias colaterais, várias ruas, juntando duas avenidas importantes. Então, sangue do tronco celíaco vão se juntar, né? Eles vão ter um acesso, eles vão ajudar na circulação dos intestinos, delgado, grosso, do duodeno, do estômago, por circulação colateral. Então, aqui estou mostrando a do tronco celíaco com a mesentérica superior. Essa circulação colateral aqui, ó, na região do duodeno, do pâncreas, elas estão aqui. Cirurgias, então, tem que ser cuidadosas, preservar esse tipo de circulação colateral, que é muito importante para o paciente. A artéria mesentérica superior, né? Falar um pouquinho dela agora, a origem dela aqui, ó. Aqui já foi tirado o estômago para a gente poder ver isso, o pâncreas também, olha, o pâncreas foi removido, tá vendo que ele está cortado aqui, eu não vejo a cabeça do pâncreas, que tem uma relação com o duodeno, o baço não está aqui também. Então, está mostrando o tronco celíaco, a artéria hepática comum, com as suas ramificações, a artéria esplênica, a gástrica esquerda, ok, a gente já viu, e logo abaixo a mesentérica superior. A artéria mesentérica superior vai dar todos os ramos para o intestino delgado. Todo o intestino delgado está aqui, ó. Duodeno, jejum, uma grande parte aqui jejum, a parte distal, algum momento aqui a transição, a gente não sabe dizer exatamente, mas no meio dele começa a virar íleo, aí vem um íleo, o final dele é íleo com certeza, e o íleo distal termina no cepo. Então tudo isso aqui é o intestino, desde o duodeno até o íleo, é intestino delgado, né? Jejum, duodeno, jejum, íleo, tudo isso aqui, então é intestino delgado até o seco. O seco é a parte do intestino grosso, parte ascendente do intestino grosso. Aqui a flexura, aqui seria o começo do intestino transverso, né, do cólon transverso, intestino grosso da parte transversa. Ele foi removido para a gente ver a mesentérica superior. Então, todo o intestino delgado, todo o intestino delgado é irrigado por ramos na mesentérica superior, além da parte ascendente e um pouco da parte transversa do grosso. Então, esse aqui é o território de irrigação da mesentérica superior. Está desenhado aqui, ó. Está mostrado aqui o que a artéria mesentérica superior irriga. Tá? Mostrando de outra forma aqui, ó. Então, aqui a mesentérica superior. Não está mostrando exatamente a origem ali no tronco celíaco, mas está mostrando que ela vai dar os ramos que vai para a parte ascendente do intestino grosso. Tá vendo? Sai ramos ascendente para ascendente e para quase metade do transverso, mais ou menos aqui, se vamos falar que aqui é a metade, esse ramo aqui irriga até a metade. O resto, esses ramos aqui, ó, já são ramos da artéria mesentérica inferior. Então, a mesentérica superior está aqui, a mesentérica inferior está aqui. Então, essa inferior com essa superior, elas têm uma circulação colateral muito importante nesse local aqui, ó, lá do hipocôndrio esquerdo. Lembra? Na flexura esplênica do intestino grosso. Então, essa parte que eu estou mostrando aqui, eles estão se comunicando. Esse ramo aqui está se comunicando com o ramo de cá. É muito importante. Então, a circulação colateral, alguma oclusão, uma ligadura cirúrgica dessa artéria, é possível fazer sem necrose do intestino, porque o sangue para essa parte vai vir agora por cima, irrigando essa parte de cá, do intestino. Então, circulação colateral muito importante. A artéria mesentérica inferior está aqui, essa é uma artéria que ela sai para o lado, um pouquinho para o lado esquerdo do paciente, ela é fininha, não está sendo mostrada toda aqui, ó, toda ela está sendo mostrada aqui, ó, olha só, a artéria mesentérica inferior, e ela irriga a metade do transverso, o colo descendente todo, o sigmoide
e o sigmoide, e um pouquinho do reto. Então, essa é a artéria mesentérica superior, ela irriga tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é território de irrigação dela. Sobrando essa última aqui, que essa é ramos do reto, né? Do reto, um pouquinho da anastomose com ânus, mas essa artéria aqui da pele, do períneo, não vem de cá. Aí já vem lá da ilíaca interna, outro assunto, artérias da ilíaca interna que vão irrigar essa parte aqui do períneo. Mas essa artéria, ramo aqui do colo distal, da ampola retal, ela um pouquinho irrigada por essa outra artéria aqui. E a artéria mesentérica inferior, ela está sendo mostrada destacada, sem aquela irrigação toda que vai para o colo transverso, metade dele, para o lado esquerdo, o colo descendente e o sigmoide. Agora vocês conseguem entender essa circulação colateral. Então aqui é o desenho simplificado, tronco celíaco, mesentérico superior e a mesentérica inferior. Então entre a mesentérica inferior, até em inglês a sigla, né? Se bem que não, a artéria mesentérica inferior, tá em português mesmo. Então aqui, ó, os ramos vão se comunicar. Tem ramos colaterais que vão se comunicar com ramos da mesentérica inferior. Desculpa, com a mesentérica superior. Esses ramos com esse estão se comunicando lá na flexura esplênica, lá no hipocôndrio esquerdo. Tronco celíaco também vão se comunicar, ramos do tronco celíaco vão se comunicar com a artéria mesentérica inferior, lá na região do duodeno e pâncreas. Então, duas regiões importantes para a gente guardar. E aqui mostrando como é que a gente vê lá na cirurgia, né? As artérias são uma outra característica, elas são iarcadas. São iarcadas que também fazem circulação colateral, né? Essa artéria aqui ela pode ir para cá, essa artéria aqui pode dar sangue para cá também. Então ela forma circulação colateral. Essa vai acabar se encontrando com essa de cá, ó. Por arcadas, elas se comunicam. Então mais uma característica para o intestino para a gente poder que ele tem uma reserva de perfusão no caso que tenha uma obstrução nessas artérias ou ligadura cirúrgica. A parte prática é que um cirurgião pode ligar essas artérias que não vai sofrer uma necrose dessa parte do intestino. O sangue vai chegar para o outro lado, para outras arcadas, irrigando essa parte distal. Então, o último nível de ligar é uma arcada. Essas artérias terminais, aí não vai ter comunicação uma com a outra, não. Se houver uma ligadura dessas artérias retas, né? As artérias que mais distais, mais retas, aí não vai ter chance de colateral chegar para ajudar a perfundir o intestino. Então, a gente evita essas ligaduras, a gente faz ligadura onde tem arcada, né? Ou antes da arcada, aqui tem uma arcada, aqui antes pode ligar, aqui tem uma arcada, aqui antes pode ligar, porque o sangue que iria para esse lado aqui, agora pode vir por esse aqui, ó, passando para cá, tá? Circulação colateral. Isso é muito importante para a doença, que agora entrando num assunto que é uma evolução desse assunto, né? A gente falou de anatomia abdominal, da irrigação abdominal, agora a gente vai falar de isquemia e infarto, né? Uma doença, aqui está mostrando uma alça por uma torção, aqui está dando sentido de torção, uma complicação que pode acontecer em alguns pacientes, torceu o mesentério, né? Esse intestino dá uma torcida, ao torcer, ele perde essa irrigação, né? A capacidade de passar sangue, daí vai dar uma necrose, olha só, o intestino está escuro, está com necrose, está com sofrimento tecidual. Aqui está o intestino normal, né? Aqui está mostrando o delgado todo, o ilho distal, o colo ascendente, o transverso. Aqui imagem parecida, mas a diferença é que tem uma parte cinza e uma parte mais negra, mais escura ainda, mostrando que aqui houve necrose, aqui um grande sofrimento fetal. O cinza houve também um sofrimento intestinal importante, desse território irrigado por esses ramos, né, que estão envolvidos na torção. Então, uma torção em algum lugar anatômico específico e a consequência foi isquemia, foi a falta de perfusão nesse tecido todo. Em alguns locais mais que outros, aqui no preto foi mais do que no cinza, mas tudo aqui é área de necrose. Talvez eles tenham uma chance de reversão aqui no cinza, que ele quer dizer, mas o preto é um local de irreversível. Necrose é morte celular, morreu.
está, né, morto e a indicação é cirúrgica. Não dá para ser outra coisa. Tem que remover esse intestino antes que ele perfure e conteúdo intestinal caia no peritônio, causando uma peritonite. Onde tem morte de víscera oca, ele tem risco de perfurar. Então, é uma indicação cirúrgica sempre, cirúrgica o mais rápido possível. Em poucas horas isso acontece. 4, 6 horas acontece uma necrose intestinal. Em poucas horas tem que ser feito esse tratamento. Essa perfusão, então, é importante a gente entender. A perfusão é a capacidade do sangue chegar naquele tecido, pelas artérias, arteríolas. Então, a perfusão é o quanto que aquele tecido está sendo irrigado de oxigênio, ofertado de oxigênio. Então, uma obstrução intestinal, ela tem algumas situações. Ela pode evoluir para uma isquemia, uma redução do fluxo sanguíneo, sem necrose. Então, existe uma isquemia, uma falta do sangue ideal. Então, a pessoa pode sentir dor, no caso do intestino, uma dor após as refeições, é quando o intestino trabalha, né, ele faz o processo de digestão e absorção, ele vai sentir, paciente sente dor pós-prandial, após as refeições. Mas não é necrose, você faz um exame, se faz cirurgia, não tem sofrimento intestinal. Mas se essa isquemia é maior ainda, se essa obstrução arterial é mais grave ainda, se ela envolve os ramos colaterais, se ela é mais distal, mais longe ainda, né, naquelas partes arqueadas, por exemplo, ela é mais distal, bem pertinho do tecido, aí isso vai evoluir com necrose. E é uma isquemia mais grave, uma evolução da isquemia é a necrose. Aí é morte, necrose é morte celular, irreversível, né? Tem que ser ressecado, as vísceras ocas têm que ser ressecadas com risco de perfuração e da peritonite. Os problemas de isquemia não, eles não têm necrose, tem sofrimento, tem dor. A gente chama de claudicação, né? Angina no coração é uma isquemia. O paciente faz exercício, faz esforço, a pressão aumenta, aí ele sente dor precordial, é uma angina, é uma isquemia. Não houve infarto. Mas se a pessoa teve um infarto, significa uma necrose, um infarto lá no coração, teve uma necrose. Como o coração é a parte muscular muito grande, ele é uma víscera oca, né? Lá tem as câmaras cardíacas, mas ele tem uma parte de músculo muito grande, não é considerado uma víscera oca por conta disso, né? Então a gente não vai ressecar aquele negócio do coração, ele vai deixar o coração cicatrizar. O intestino, por ter uma parede muito fina, tem que ser operado, ressecado, para aquela parede não perfurar e cair o conteúdo, mais uma vez, do intestino para o peritônio. Então, essa relação de isquemia com infarto. Isquemia é uma perda de irrigação arterial, pode ser reversível, se melhorar a perfusão, a cirurgia. A causa dessa isquemia, às vezes, pode ser feita cirurgicamente ou por angioplastia, abrir um vaso, a gente melhora essa isquemia, o paciente volta a ficar normal, né? E se piorar isso, se houver persistência nessa falta de irrigação de oxigênio, isso evolui com necrose, tá? Lembrem, isso aqui é um dado importante. Uma consequência dessa necrose, quando tem uma obstrução arterial, ela é aqui. A sequela de isquemia é uma forma triangular. Isso aqui é um reflexo, pessoal. Geralmente tem uma forma triangular, com a ponta desse triângulo em direção à oclusão. Ocluiu aqui, aí isso aqui tudo fica em sofrimento. A parte mais central mais sofrida, a parte mais periférica menos sofrida, uma zona de sombra, uma penumbra, se falam às vezes, que pode ser reversível, pode voltar ao normal. Mas a parte mais central não, a parte mais central costuma ter a necrose mais intensa. E é assim que a gente identifica. Então, é num triângulo isquêmico, né? Nem sempre é uma imagem tão didática assim, triangular. Pode ser um pouquinho mais quadrada às vezes, né? Mais retangular. Mas é mais ou menos com esse raciocínio que acontece. Já que tem um ponto, é pontual essa obstrução, e a consequência é uma necrose, né? Uma isquemia nas periferias e uma necrose na parte mais central. Aqui é um paciente com um caso de hérnia. Essa hérnia, esse pedaço do intestino, então, saiu para fora
da cavidade abdominal, ficou seguro pela pele, né? Saiu ali como eu falo, do peritônio, não só do peritônio, mas da parede abdominal, né? Então ele saiu, se projetou no orifício de um anel herniário, ele se projetou e ficou para fora daquela estrutura intra-abdominal e ficou fazendo um abolamento para a pele, tecido gorduroso debaixo da pele. A gente consegue palpar isso ou perceber isso aí como hérnia. Mas aquele anelzinho que ele passa é um anel fibroso, apertado, então que dá sofrimento dele. Então ele está sofrido, ele está mais escuro que esse outro tecido aqui, ó. Apesar de aqui tem sofrimento também um pouco, aqui está mais rosa, essa cor aqui é uma cor mais normal, aqui está um pouquinho manchado, mas aqui não, aqui está diferente, está mais escuro, né? Então houve aqui um sofrimento dessa parte do intestino. Talvez pode ser um pouco de isquemia, uma outra parte aqui com necrose. A gente ficaria difícil avaliar isso na forma macroscópica, na forma cirúrgica. E é um pedaço pequeno de intestino, isso aqui dá alguns centímetros, 5, 6, nosso intestino todo tem 3 metros, então é pouco significativo. O tratamento aqui vai ser uma ressecção em cunha, tirar em cunha essa parte aqui para não correr o risco. A gente não sabia o que foi só um sofrimento, uma isquemia, o que foi um infarto, porque se deixar isso, a evolução é uma perfuração, mesmo que pequena, e dando peritonite. Então foi identificado sofrimento intestinal, tratamento, uma ressecção parcial desse intestino, é pequeno isso, e uma anastomose primária, costurar isso aqui, ali de novo, numa anastomose, reconstrução do trânsito intestinal. Uma peça cirúrgica, né, um intraoperatório, né, mostrando esse intestino mesentério amarelo e os intestinos aqui, ó, muito sofridos. Aqui é necrose, tudo isso aqui é necrose, preto, necrose. Está inviável, não tem viabilidade, nenhum tecido aqui sobreviveu. É uma inviabilidade grande, né, extensa, melhor dizendo. Foi ressecado. Aqui mostra um pouco a transição, né, um pouco saudável essa parte do intestino. Aqui começa a sofrer, não consigo identificar direito o que é sofrimento, mas essa parte escura, sem dúvida alguma, é necrose. Aqui talvez uma parte de sofrimento, eu não sei dizer o quanto isso está sofrido, aqui normal de novo. Eu não sei o tamanho disso, mas parece ser bem extenso. Pode ser até incompatível com a vida. Uma ressecção muito extensa de intestino delgado é incompatível com a vida. A pessoa tem que ter intestino para ter digestão e absorção. Se for muito grande, isso é incompatível mesmo. Se for grande, a pessoa pode ter problemas de digestão e absorção. E se ela tiver a sorte de não ter sido tão extenso assim, ela vai se recuperar dessa cirurgia. Bem, concluindo, falamos da irrigação abdominal, né? A aorta, esse vaso aí, tem o arco aórtico, a aorta torácica e a aorta abdominal. Os ramos viscerais da aorta abdominal são, na ordem, né? Tronco celíaco, artéria mesentérica superior, depois as artérias renais e lá embaixo, um pouco antes da bifurcação, artéria mesentérica inferior. Chamei a atenção dos ramos, então, do trato gastrointestinal, e com a circulação colateral, né? A circulação colateral entre tronco celíaco e artéria mesentérica superior, lá na região do duodeno e pâncreas, e a circulação colateral entre mesentérico inferior e mesentérico superior, lá na região do hipocôndrio esquerdo. Importante essa circulação colateral, a gente ter a noção, conhecimento delas. E falamos de isquemia com necrose, que é a perfusão do intestino, né? Então, o grau de isquemia, uma isquemia inicial, ela não causa necrose. Uma isquemia mais grave, uma isquemia intensa, causa necrose, que é a morte tecidual. Era isso que eu gostaria de falar para vocês. Eu já agradeço a atenção de todos vocês e me coloco à disposição, como sempre, né, no site, nas mídias sociais e no e-mail também aí abaixo. Vai também uma figura de anatomia para vocês reverem essa anatomia, depois vocês dão uma olhada com cuidado, com calma, como se fosse um estudo, né, um roteirinho de estudo. E as referências usadas para essa aula, basicamente, foram os livros Moore, de anatomia, e o Netter, né? O Moore tem uma anatomia aplicada, então orientada para a clínica, um livro muito interessante para a gente ler,
para a gente estudar. O Néter vai ser as figuras de imagem mesmo. Mais uma vez, obrigado pela atenção.